A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo 1, versículo 8, que diz: E cada um bebia o quanto desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Estamos iniciando nossos devocionais no livro de Esther. Esse livro, ele é um livro que tem uma narrativa do Antigo Testamento, que vai narrar a história de uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, e arrisca a vida para salvar o seu povo de um decreto de extermínio. Então ele destaca a soberania de Deus através de coincidências e institui a festa do Purim. A ficha técnica desse livro é que o contexto, no Império Persa, na capital Suzã, durante o reinado de Assuero, chamado de Xerxes também. Protagonistas é Esther, seu primo Mardoqueu e o vilão Hamã, ou Amã. O tema central desse livro de Esther é a preservação dos judeus e a origem da festa do Purim. Nós vamos ver que nesse livro tem uma particularidade, um destaque curioso, que a ausência divina explícita. Então, é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Então, sua presença é vista nos bastidores, através de coincidências providenciais. Então, isso não quer dizer que Deus não estava presente, apesar dessa ausência divina explícita, de estar ali. Não tem o nome de Deus, mas nós vamos ver Deus agindo em tudo ali para proteger o seu povo, para preservar a vida dos judeus que ali se encontravam. Então vamos dando início. No capítulo 1, nós vamos ver que já nesse capítulo, ele relata a recusa da rainha Vasti em se expor no banquete do rei Assuero, o que gerou uma crise política naquela época. Então, para evitar rebeliões femininas no Império, o rei a destituiu e emitiu um decreto, ordenando que todas as mulheres respeitassem seus maridos, preparando o terreno para a ascensão de Esther. Então, até nisso Deus estava no controle. Vamos observar que lá no capítulo de número 1, no seu primeiro versículo, diz que aconteceu nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, quando Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. Aconteceu no 3º ano do seu reinado que ele deu um banquete, e todos os seus príncipes e oficiais. Assim estavam diante dele os poderosos da Pérsia, da Média, os nobres e os príncipes das províncias. Então, durante 180 dias, ele mostrou a riqueza do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Então, depois daqueles dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim Palácio Real durante 7 dias a todo o povo que estava na cidade de Suzã, tanto os ricos quanto os pobres. As cortinas eram de pano branco, verde, azul, celeste, atada de argolas de prata, e a coluna de mármore com cordões de linho fino e de púrpura. Então havia assentos de ouro, de prata, sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Então o vinho real era servido fartamente, em diferentes taças de ouro, de acordo com a generosidade do rei. E cada um bebia o quanto desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Então imagina como estava aquele povo naquela situação. Depois dali, onde tudo estava reunido, ali 127 províncias,
Ele organizou aquele banquete luxuoso, prolongando para exibir sua riqueza e poder, né? Embriagado, ele vai ordenar que a rainha Vasti, né, comparecesse diante dos convidados, apenas para exibir sua beleza. Então, nós vamos ver que o que a bebida faz, que o homem, quando ele, o ser humano, quando ele bebe, quando ele, né, se deixa levar pela vontade da carne, a que ponto chegou esse homem de querer expor a sua esposa diante daqueles homens, diante de todos que ali estavam, né? E mediante isso vai gerar, né, ali vai se iniciar um grande conflito, porque a rainha Vasti ela vai se recusar, ela recusou, né, a ordem. Embora o texto ele não explique o motivo exato, né, mas alguns historiadores e estudiosos eles sugerem que ela se recusou, né, a ser tratada como um mero troféu. Então essa atitude feriu o orgulho do rei diante dos nobres. Então alguns dizem que é por causa disso, por causa da ela não aceitou, né, ser exibido como objeto, como um troféu, né? Se a gente for trazer isso para o dia de hoje, nós vamos ver que muitas pessoas hoje estão sendo oferecidas, né, sendo demonstradas como um troféu, como um objeto. Muitas das vezes a mulher mesmo se deixa levar por isso. Muitas das vezes o homem quer isso da mulher, enfim. Nós vamos observar que aqui ela não vai aceitar, vai pagar um alto preço, vai, mas tudo está no controle do Senhor. Quando tudo isso acontece, quando nós lemos lá entre o versículo 13 e o versículo 20, quando ela recusa tudo isso, né, ela é deposta. Então o rei ele consultou os sábios, né, que conheciam as leis, versículo 13 diz, pois era costume do rei tratar os seus negócios na presença de todos que conheciam a lei e o direito. Então, e os mais próximos a ele eram, né, Caserna, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Macen, Sena e Memucã. Então, esses eram os 7 príncipes da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei, né, e eram os mais importantes do reino. Então, ele vai perguntar, né, de acordo com a lei, o que deve fazer a rainha Vasti por não ter obedecido a ordem do rei Xerxes, dada por intermédio dos oficiais. Então, ali o conselho que eles vão dar é para que, naquele momento aflito, né, porque o rei ele ficou aflito, né, para ele foi um desrespeito na frente de todos, né, mesmo naquela situação que de estar todo mundo embriagado, da forma que se encontrava, com certeza, pela quantidade de bebidas e de libertinagem que havia naquele lugar, o rei ele pediu conselho, né, aos seus sábios. E um de seus conselheiros, chamado Memucã, né, ele transformou um problema pessoal em uma crise de proporções nacionais. Então, podemos dizer, um problema pessoal entre o casal que foi exposto, né, colocado diante ali daqueles, vamos dizer, conselheiros, né, aquilo acabou gerando uma crise nacional, né, foi de proporção nacional. Então, ele argumentou que se a desobediência de Vasti ficasse impune, ela serviria de mau exemplo, fazendo com que as mulheres de todo o império passassem a desrespeitar seus maridos. Então, essa foi o conselho político, né, que hoje nós podemos ver é o que mais tem por aí, né? Conselhos que não olhem mais para valores, não importa mais, né, para a vida conjugal, né? E um cuidado que nós devemos ter é de não expor os nossos problemas, né, até mesmo pessoais, para aqueles que não têm nada a te dar de conselho. Quantas pessoas estão aí, né, pelas internet da vida dando conselho, querendo aconselhar, muitas das vezes quer aconselhar até na área, né, amorosa, até no casamento, e muitas das vezes a pessoa é divorciada, não é casada, não quer, não suportou nada. Quantas pessoas que estão querendo aconselhar e quantas pessoas estão buscando conselho e estão recebendo conselhos, né, que até mesmo não se condiz com aquilo que o nosso Deus ele deixou para nós, aquilo que ele deixou na palavra revelada, aquilo que está. Então devemos ter cuidado,
e de repente uma crise que ela é somente no meio familiar ou entre uma ou duas pessoas, ela se torna algo político, algo tão grandioso, né, que vai se tornar mesmo algo até difícil de resolver, né? Quando nós olhamos aqui, mediante tudo isso, né, de Memucan ter dado esse conselho, que as outras mulheres iriam fazer tudo isso a partir no versículo 21. E no versículo de número 22, né, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz: e o rei e os seus príncipes se agradaram do conselho, e o rei colocou em prática a proposta de Memucan. Ele enviou a carta a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, anunciando que cada homem deveria liderar em sua casa, né? É interessante aqui que precisou se colocar, né, uma carta, se escrever em várias línguas ali para que eles viessem todos, para que as mulheres viessem respeitar os homens. Aí, na verdade, a gente observa que isso é feito, isso é uma troca, né? Não é algo que você tem que ter um decreto para dizer. Acho que ambos são uma só carne, né? Tanto o homem quanto a mulher. Quando se casam, se faz uma só carne, são um só em Cristo Jesus. E a partir desse momento, um cuida do outro, um zela pelo outro, um respeita o outro. E não é necessário cartas, é necessário respeito, é necessário atitude do homem e da mulher ser mulher. Do homem fazer a tua parte como provedor da casa, como aquele que cuida da sua família, que defende a sua família, e da mulher e dos filhos que respeita seu esposo, seu pai, e assim vive uma vida segundo os preceitos do Senhor, né? Nós vamos ver que o decreto real, ali ele foi apoiado pelos conselheiros, o rei ele emitiu esse decreto oficial, então Vasti ela foi destituída permanente da posição de rainha, né? E cartas foram enviadas para toda a província, determinando que todo homem fosse o senhor da sua própria casa. Observe que isso é uma situação vergonhosa. Se tiver que dizer, né, dizer o que ter um decreto, uma carta, alguém para dizer que o homem deve ser, que a mulher deve respeitar, e sabemos que tem muitos casamentos, muitos relacionamentos abusivos, a qual nós observamos que muitas mulheres até mesmo são maltratadas pelos seus esposos. Eu posso dizer também não só a mulher, como a mulher também vem no respeito do seu marido, né? E muitas das vezes as pessoas querem impor pela força, tanto que nós observamos hoje, no dia de hoje, muito feminicídio, mulheres que estão sendo espancadas, estão apanhando. Tantas coisas têm acontecido querendo impor pela força, e não pelo amor, não pelo respeito, não porque a mulher vê o seu esposo como um homem, realmente um homem que cuida da sua família, que zela, que ama o seu lar, né? E a mulher como aquela que ama também o seu marido. Então, observe que tudo isso, eu sei que tem um propósito de Deus, que o Senhor ele está preparando algo para libertar, né, ali o seu povo, libertar o povo judeu da mão, né, do inimigo, sim, sabemos. Mas sabemos também que essa história de Vasti, tudo que aconteceu entre Assuero e Vasti, também é algo que nós podemos comentar, que nos traz um exemplo. Então, a atitude de Vasti, né, é a consequência da lei machista, foram usadas nos bastidores pelo soberano de Deus. Então, esse decreto abriu oportunidade para que um concurso de beleza fosse realizado, permitindo que a jovem judia Esther, né, chamasse a atenção ao rei e futuramente fosse coroada rainha, o que foi essencial para salvar o povo judeu da destruição. Então, nós possamos ter cuidado, né, com consequências da lei machista, né, que muitas das vezes o homem é machista, muitas das vezes ele acha que precisa todo homem fosse o senhor da sua própria casa, como ele coloca aqui isso aqui como algo como uma lei, como algo que o Senhor nos ensina, o homem ser o cabeça da casa, o homem ele ser o provedor da casa. E muitos não querem ser isso, muitos não querem passar,
trabalhar, até mesmo trabalhar. Quantos estão nessa situação? Muitos não estudam, não buscam conhecimento, não buscam melhorar de vida para dar uma vida melhor para sua casa, porque a mulher que tem a segurança de ter um esposo que zela pela sua casa, que zela pela sua família, que tem todo um cuidado, que ama, que está ali, eu tenho certeza que essa mulher, ela vai amar muito seu esposo. Mas é muito difícil ver, né? Aqueles que não querem nada, mas querem, né, que todo quer ser respeitado, muitas vezes não respeitam. Esse texto que está no devocional, que cada um bebia o quanto desejava, né, pois o rei tinha ordenado e todas as poderiam estar ali se embriagando, era servido à vontade. É isso que muitas das vezes é oferecido aí fora. Se a gente quer viver de qualquer maneira, viver da sua maneira, fazer tudo, e muitas decisões que nós tomamos como um homem, né, ela vai impactar na vida dos nossos filhos, vai impactar na vida da esposa, vai impactar, muitas das vezes, não suportar, não ter as costas largas, não ter os braços fortes, se fortalecer para poder encarar a vida, né, vai fazer com que muitas famílias sejam destruídas, muitos lares estejam em ruína, mas eu creio que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele tem nos dado a oportunidade de mudar, de ser cuidado, de ser zeloso, de cuidar a cada dia, de viver realmente, de respeitar as suas esposas, seu esposo, a esposa de respeitar o seu esposo, de ambos se respeitarem, serem um só, saber que quando machuca, não machuca o nosso próprio corpo. E somos um só em Cristo, precisamos estar ligados. Então que nesse dia você venha ficar com essa palavra e venha meditar. Essa ordem foi absurda desse rei, de que sua esposa viesse se apresentar na frente de pessoas bêbadas, de pessoas alcoolizadas, de pessoas em situações. Ela não era um troféu, ela era a esposa. Então que nós possamos também valorizar nosso matrimônio, valorizar o nosso cônjuge, amando a cada dia, cuidando e não expondo, mas cada dia vivendo e sendo um só em Cristo Jesus. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração, que você fique com essa palavra.